Um feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Mais uma vez, é uma grande alegria, uma grande satisfação estarmos juntos para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Gostaria de pedir a você, gentilmente, que você compartilhe o nosso canal, ative aí o sininho para que você seja comunicado, para que você seja automaticamente sinalizado de que nós estamos iniciando mais um vídeo inédito, importante e relevante para a sua vida espiritual. Neste momento, convido você a fechar os olhos e buscarmos a Deus em oração. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos com essas pessoas maravilhosas que neste momento nos acompanham. Abençoe a vida dela, a família, a saúde, o trabalho. Nós te pedimos que teu Santo Espírito ilumine a nossa mente ao recapitularmos a lição da Escola Sabatina baseada naquilo que está revelado na tua palavra. Em nome de Jesus, amém. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Canta comigo, mas contempla essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também A lição que nós iremos recapitular hoje é a lição número 12, que tem como título Fé da Aliança. E o texto para memorizar, para que nós possamos trazer o tema principal a ser abordado, se encontra exatamente no livro de Gálatas, no capítulo 3, no versículo 11. Vem comigo na leitura. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Para entendermos esse tema, que é um tema relevante, um tema importante, eu convido você a nós estudarmos e fazermos uma pequena reflexão sobre a história de Odisseu. Quem foi Odisseu? É uma história que é narrada cerca de 7 séculos antes de Cristo. O poeta Homero escreveu a Odisseia. E nessa Odisseia está escrito a história de Odisseu, o grande guerreiro que, após saquear a cidade de Troia, na Guerra de Troia, começou a uma viagem de 10 anos de retorno à sua terra natal, Ítaca. E o que aconteceu? A viagem demorou tanto que ele enfrentou naufrágios, motins, tempestades, monstros, outros obstáculos que o impediam de alcançar o seu objetivo. Finalmente, depois de decidir que Odisseu já havia sido passado por muitas circunstâncias adversas, havia passado por um sofrimento muito grande, os deuses entraram em acordo em permitir que o cansado guerreiro ele voltasse para sua casa e para sua família. Eles concordaram que as provações dele já haviam sido suficientes para expiar os seus erros. Mas, evidentemente, que essa história de Odisseu é uma história muito importante, não é? Narrada em uma das principais narrações da mitologia grega, mas, portanto, Odisseu ele foi abençoado a partir e livrado a partir de quê? Da sua obediência, da sua obra, dos seus próprios méritos. E, portanto, a lição de hoje ela nos mostra que para nós alcançarmos a salvação em Cristo Jesus não é por nossos méritos, não é por nossas forças. E daí é que nós poderíamos trazer uma pergunta que é muito importante. Qual o lugar da fé na aliança eterna? A aliança eterna é um compromisso de Deus de nos conceder a salvação, restaurando assim a relação com Ele, da qual nós perdemos lá no Jardim do Éden. Então, é exatamente pela fé que nós somos salvos. É a fé
que nós temos em Deus e por aquilo que Ele fez em nossa vida que nós seremos salvos. E, portanto, para cumprir nossa parte no pacto, todos nós devemos ser justos, ou seja, cumprir rigorosamente o que Deus ele nos pede. E, portanto, não é aí que entra a justiça concedida pela fé, pois por nós mesmos nunca nós podemos nos tornar justos. As nossas obras de justiça, a Bíblia diz que são como trapos de imundícia, lá no livro do profeta Isaías. Ele nos traz essa reflexão. Não somos salvos por nossos méritos. E para que nós possamos entender esta lição e entendermos esse tema, algumas perguntas são importantes e relevantes para a nossa reflexão. Primeiro, por que a salvação é um dom? Segundo, porque somente igual a Deus poderia nos resgatar do pecado. Terceira pergunta, o que tornou Abraão um excelente representante da fé? Mais uma pergunta importante. Quarta pergunta, o que significa o fato de a justiça ser imputada e creditada a nós? E por último, quinta e última pergunta, como tornar as nossas promessas e a esperança encontrada na cruz do Calvário? Então, portanto, para entendermos essas perguntas que nós fizemos, vamos aí ao primeiro tópico da lição para nós recapitularmos. Lembre-se da história de Odisseu. Ele salvo pelas obras dele. E os deuses, eles entenderam que as obras dele, depois de passar por tantas lutas, por tantas adversidades, ele recebeu a graça e a oportunidade de retornar. E nós, para retornarmos para a nossa casa, para o nosso lar eterno, nós não dependemos das nossas obras, mas nós dependemos daquilo que Cristo fez por cada um de nós. Portanto, convido a você, vem comigo no primeiro tópico da lição, reflexões sobre o Calvário. João capítulo 3, versículo 16. Esse é um dos textos mais importantes da Bíblia Sagrada. Alguns teólogos chamam do texto áureo da Bíblia. Diz-nos o seguinte, vem comigo na leitura. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que coisa maravilhosa. Aqui, a cruz de Cristo. A cruz é o centro da aliança eterna. Sem a cruz não há pacto, e sem a cruz não há esperança, não há salvação. Veja, três coisas importantes. Sem a cruz não há pacto, não há esperança e não há salvação. Então, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. O texto de João diz que ele amou o mundo de tal maneira. Essa expressão denota para todos nós a maneira superior de amar de Deus, o amor ágape, o amor superior, o amor que não está em mim, que não está em você, o amor que está em Deus, o amor supremo, o amor sublime, a melhor e a maior e a mais extraordinária forma de amar foi a de Deus, demonstrada pelo fato de Jesus Cristo vir e morrer na cruz do Calvário para nos salvar. Portanto, Jesus arriscou tudo ao concordar em sofrer a punição do pecado que ele não merecia, mas nós merecíamos essa punição. Seu amor é muito mais forte do que a morte. Ele aceitou a separação eterna do Pai por amor a mim e a você. E essa separação que Jesus estabeleceu ali na cruz do Calvário mostra muito bem que ali ele está fazendo com que nós, como seres humanos, pudéssemos sermos reconduzidos à esperança perdida pela entrada do pecado no mundo. E como nos diz Paulo na carta aos Romanos, porque por um homem só entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens. Meus queridos, com seu sacrifício, Jesus Cristo selou a aliança com todos os seres humanos, para nos abrigarmos sobre o manto da aliança eterna. Só há uma condição para isso, é quando nós crermos. Para todo aquele, diz o texto, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Crer é manter um íntimo relacionamento com ele. Veja como é maravilhoso isso. Somente aceitando pela fé que Jesus Cristo sofreu a morte eterna na cruz do Calvário, em nosso lugar, é que eu e você, nós seremos salvos. Entrega teu caminho ao Senhor, diz a Bíblia. Confia nele e ele vai fazer maravilhas na tua vida. Convido você agora a recapitularmos esse tópico através da primeira pergunta. Vem comigo na pergunta. Qual a condição para nos abrigarmos sobre o manto da aliança eterna? Assinale a alternativa correta. Letra A, crer na aliança eterna. Letra B,
crê na lei e na aliança eterna? O que poderíamos responder nessa pergunta? Letra A ou letra B? Vamos lá? Letra A, exatamente, parabéns. Precisamos crer na aliança eterna, porque essa aliança eterna, Cristo, a Bíblia diz que o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Vamos agora ao tópico número 2, aliança e o sacrifício. Convido a você a leitura de 1 João, capítulo 5, versículo 11. Vem comigo na leitura. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Veja que a vida eterna, ela está no Filho de Deus que morreu na cruz do Calvário para salvar a humanidade. A salvação, ela é gratuita. No entanto, ela teve um custo, a vida do próprio Filho de Deus. Jesus nos resgatou da escravidão do pecado, da morte, derramando voluntariamente o seu precioso sangue no Calvário para salvar a humanidade. Que amor é esse? Que amor maravilhoso, que amor grandioso. Jesus é o único que tem a vida em si mesmo. A vida de todos os outros seres depende de Deus, não é nossa. Tudo depende de Deus. Entreguemos a nossa vida a Deus, confiemos a Deus a nossa vida, a nossa história, os nossos sonhos, porque sem Ele nada nós podemos fazer. E Cristo, Ele cumpriu a promessa da redenção. Estando em Cristo, nós somos uma nova criatura. Estando em Cristo, os nossos sonhos, os nossos valores serão naturalmente resgatados. Portanto, nenhum anjo ou qualquer outro ser criado por Deus poderia sofrer a morte eterna em nosso lugar. E nos Salmos diz que na cruz a justiça e a paz se beijaram. Veja que coisa maravilhosa. Jesus na cruz, ele foi amor. Jesus na cruz também, ele foi justiça. Convido você agora a recapitularmos esse tópico através da segunda pergunta. Vem comigo. A Bíblia Sagrada nos ensina que a salvação é gratuita. No entanto, teve um custo. Qual seria esse custo? Assinale a alternativa correta. Letra A, as obras que praticamos. Letra B, a vida do próprio Filho de Deus. Parou? Pensou? Qual a resposta correta? Exatamente, a vida do próprio Filho de Deus. Não é anjo, não é nenhum outro ser criado por Deus, mas foi a vida do próprio Jesus Cristo, o Filho de Deus. A Bíblia diz, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ah, que coisa maravilhosa, não é? Confie em Deus e coisas maravilhosas Ele vai fazer na tua vida. Vem comigo agora, terceiro tópico da lição, a fé do patriarca Abraão. Primeira parte, vem comigo na leitura do texto, Gênesis capítulo 15, versículo 16. E creu ele no Senhor, e imputou-lhes isto por justiça. Aqui, o tópico ele traz a reflexão sobre Abraão. Esse texto é usado 2 vezes por Paulo e 1 vez por Tiago, como um exemplo de salvação pela fé. Ou seja, ele está ressaltando o pai Abraão, né, como um exemplo de fé, como o pai da fé. Abraão creu no incrível, no extraordinário, no maravilhoso, no milagre. Confiou plenamente na promessa de Deus de ter um filho. Mesmo que isso fosse fisicamente impossível, veja, porque o que é impossível ao homem é possível a Deus. E lá em Hebreus capítulo 11, versículo 11 e versículo 12, ressalta exatamente essa fé que Abraão ele teve de aceitar o impossível que Deus estava apresentando. Né? Era impossível para Abraão, portanto, para Deus, tudo é possível. Se você tem um problema, se você tem uma luta, uma dificuldade, entrega a Deus, deixa que Deus vai tomar conta, porque o impossível para você é possível para Ele. Ou seja, por esse ato de fé, Deus considerou Abraão justo. No entanto, ele errou ao tomar Agar e continuou seu mau hábito de mentir sobre o seu relacionamento com Sara. Isso denota uma falha da parte do pai da fé Abraão. Mas que lições nós podemos tirar que são extraordinárias e relevantes também? Por mais que Abraão tenha vivido a fé e a obediência, sua vida não era de perfeita fé e obediência. Às vezes ele mostrava fraquezas em ambas as áreas, mostrando que nesse mundo nós não seremos perfeitos. Meus queridos, perfeito só é Deus. Até mesmo o pai da fé fracassou. Imagine nós. A nossa luta é estar em comunhão com Deus para que nós não venhamos a cair. Porque quando nós estamos perto de Deus, nós não pecamos. Quando nós nos distanciamos de Deus, nós pecamos.
Toda vez que nós cometemos pecados, é porque estamos distante de Deus. Veja, existe pecado singular e pecado plural. O que é o pecado singular? Afastar-se de Deus. E o pecado plural são os atos pecaminosos. Aquilo que nós fazemos, mentira, adultério, cobiça e assim por diante, matar, roubar. Né? Isso se chama atos pecaminosos. Quando nós estamos distantes de Deus, cometemos um pecado singular. E quando nós estamos na presença de Deus, aí o que é que acontece? A nossa vida, ela não é uma vida de pecado. Tudo isso nos leva a um ponto de fundamental importância. A justiça, ela nos salva. É uma justiça creditada a nós. É uma justiça imputada a nós, que vem de fora para dentro e não de dentro para fora. Vem de Deus para o homem. Portanto, isso significa que nós somos declarados justos aos olhos de Deus, apesar de nossas falhas. Nós somos declarados justos. Significa que Deus do céu nos vê como justo, mesmo que nós não sejamos até aos olhos humanos. Mas o importante não é como o homem ver a mim e a você, mas é como Deus está nos vendo, como Deus nos entende, como Deus nos compreende. E exatamente ele fez isso a Abraão e fará por todos os que vierem a ele, na fé que Abraão ele teve. Vocês entenderam? Nós somos salvos na fé que Abraão teve. Nós não somos salvos em Abraão, mas na fé que ele teve em Jesus, em Deus, naquilo que ele haveria de fazer na cruz do Calvário, cumprido na pessoa de Jesus Cristo. Vem comigo agora na terceira pergunta, recapitulando. Qual a justiça que nos salva? Assinale a alternativa correta. Letra A, é uma justiça acreditada a nós, uma justiça imputada a nós. Letra B, a nossa própria justiça. Qual a resposta correta? Letra A ou letra B? Vamos lá? Exatamente, a letra A é uma justiça acreditada a nós, uma justiça imputada a nós. Vem de fora para dentro e não de dentro para fora. Vamos agora ao quarto tópico da lição. A fé do patriarca Abraão, parte 2. Romanos capítulo 4, versículo 5. Vamos ver o que nos diz o apóstolo Paulo. Vem comigo na leitura. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Extraordinário isso aqui, porque aqui nos leva à reflexão que a justificação, ou seja, ser considerado justo é um ato de fé por parte do crente e um ato de graça por parte de Deus. Então, como eu disse anteriormente, vem de fora para dentro. É um ato de graça da parte de Deus no homem, pelo homem, para que o homem ele seja salvo, não pelo que ele é, mas por aquilo que Deus ele sente pelo homem, mas por aquilo que Deus deseja fazer pelo homem, porque nós somos criaturas de Deus, fomos criados por Deus, fomos roubados, a nossa salvação foi roubada, Satanás roubou a nossa salvação e Jesus está nos trazendo de volta para os braços do Pai. E, portanto, o crente não pode apresentar qualquer obra de justiça que o acredite como justo diante de Deus. Deus conta a sua fé como justiça. E o que isso significa? A justiça que nos é acreditada ou imputada por Jesus Cristo. Não é justiça nossa, mas é uma justiça imputada, vem de dentro, vem de fora para dentro. É os céus que foram, foi os céus que visitou aqui a terra. O Filho do Homem veio aqui à terra, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que João Batista um dia batizou. Ele olhou e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o fruto dessa justificação, o que é a justificação pela fé? É Cristo fazer por nós aquilo que não é possível nós fazermos por nós mesmos. Remir os nossos pecados, sairmos dos nossos pecados. O fruto dessa justificação é a santificação, obediência, amor, fé, desenvolvimento do caráter. Veja, justificação é aquilo que Cristo fez por mim. Santificação é aquilo que Ele está fazendo no momento em mim. E glorificação é aquilo que Ele fará por mim. Mas não importa o quanto santo eu seja, já sou justo diante de Deus pela fé que eu tenho nele. Vocês entenderam direitinho? Não é por nossas obras. Quarta pergunta. Vem comigo. Qual a justiça que nos é acreditada ou imputada? Assinale a alternativa correta. Letra A, a justiça da lei. Letra B, a justiça de Cristo.
Qual a resposta correta? A justiça de Cristo. Parabéns pela resposta. Vamos agora ao quinto e último tópico. Descansando nas promessas de Deus. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Vem comigo na leitura. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Que coisa maravilhosa. Toda aliança é baseada nas promessas de Deus. Deus fez uma promessa. A Bíblia está recheada de promessas. Para mim e para você, são 2.500 promessas registradas na Bíblia, ao longo dos 66 livros das Sagradas Escrituras, dos mais de 40 homens diferentes uns dos outros, vivendo em épocas diferentes. Esses homens receberam a revelação de Deus e nos apresentam nos textos das Sagradas Escrituras em torno de 2.500 promessas. Quando pela fé nós nos agarramos a elas, a essas promessas, e as reivindicamos, essas promessas podem melhorar a nossa vida hoje e sempre. Agarre-se às promessas de Deus. O que é que você está passando? Quais são suas lutas, suas dificuldades, suas adversidades, suas angústias? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu gostaria de trazer para você aqui algumas coisas que são importantes quando nós confiamos nas promessas de Deus. A segurança da nossa salvação que Ele nos prometeu. Saber receber, saber que nós podemos receber em Deus é para nós uma delícia. Aquilo que Deus tem oferecido para mim e para você é uma delícia. Nada será muito pesado em nossa vida quando nós confiamos em Deus. O próprio Jesus disse o seguinte, em Mateus 11, 29 e 30, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Por fim, pela fé, nós podemos seguir o exemplo de Jesus. E assim, se nós andarmos como Jesus, tem até uma música antiga de um padre Zezinho, que diz assim, andar como Jesus andou. Não é? Então, andar como Jesus andou, sorrir como Jesus sorria, e ao chegar ao fim do dia, eu sei que dormiria muito mais feliz. Isso é um poema maravilhoso e extraordinário que nos ajuda a ter uma visão diferente de mundo, uma visão mais holística, uma visão mais ampla da vida e do sentido da vida. Vamos agora à quinta e última pergunta. Vem comigo. A aliança de Deus está baseada em que aspecto? Assinale a alternativa correta. Letra A, na obediência à lei de Deus. Letra B, nas promessas de Deus. Qual a resposta correta? Vamos lá? Parou? Pensou? Letra B, nas promessas de Deus. Que Deus nos abençoe, né? Coisa maravilhosa. Meus queridos, ao concluirmos a recapitulação da lição desta semana, nós começamos mostrando a história de Odisseu. Ele venceu a luta, mas para voltar à sua casa, ser agraciado pelos deuses na mitologia, ele teve que vencer muitas coisas. E foi por suas obras que Odisseu ele conseguiu voltar para a sua casa, voltar para a sua família. Mas na história da salvação, na história da redenção, não é assim. Na história da redenção, quem vai precisar carregar o fardo, quem vai precisar lutar é Jesus. Jesus pelejará por mim e por você. Entrega teu caminho a Ele, confia nele e o mais Ele fará, porque na cruz Ele selou a minha e a sua salvação. Convido você, neste momento, a orarmos a Deus. Nunca se esqueça disso. Entregar a vida a Deus, confiar em Deus, é a coisa mais extraordinária, mais maravilhosa que uma pessoa, um ser humano, poderia e deveria fazer. Feche seus olhos nesse momento, aonde você está. Senhor Deus e Pai, gostaríamos de te agradecer por mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Abençoe essa pessoa que está nos acompanhando neste momento. Ilumina a vida dela, a família, a saúde, o trabalho dessa pessoa. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém.